Imagine que você esteja prestes a iniciar uma grande apresentação. Pode ser os resultados da empresa numa reunião de trabalho, pode ser num palco diante de uma grande plateia que está atrás da cortina, pode ser um trabalho para seus colegas de escola. Pois bem, você se preparou muito para aquela apresentação e mesmo assim está nervoso. Normal, não é mesmo? Não é a primeira vez que isso acontece e você sabe que a partir do momento que você começar a falar, o nervosismo vai embora e a apresentação vai fluir. Acontece que para 3% da população mundial, essa sensação nunca vai embora. Mesmo que você não tenha nenhuma apresentação para fazer, essas pessoas ainda assim têm essa sensação de nervosismo. E essa sensação é persistente. Nesses casos, consideramos que a pessoa sofre de ansiedade. A ansiedade é essa sensação de nervosismo que pode se tornar persistente e piorar ao longo do tempo, causando sintomas físicos e psíquicos, como dificuldade de iniciar o sono, mau funcionamento do intestino e até mesmo dores no peito. Quando essa sensação é bastante severa, é como se a pessoa o tempo todo estivesse prestes a iniciar uma apresentação, como aquela que eu falei no início do vídeo, mesmo não tendo essa apresentação. Isso acontece para coisas cotidianas, como sair de casa, voltar para casa, trabalhar, estudar e se exercitar. Essa sensação causa prejuízo e comprometimento para atividades básicas e cotidianas do dia a dia. E aí causa um transtorno, o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Além dos sintomas que eu já mencionei anteriormente, o transtorno de ansiedade generalizada tem sintomas como dificuldade para dormir, dificuldade de concentrar e essas pessoas sentem-se facilmente cansadas. O diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada, ou simplesmente TAG, é baseado em critérios específicos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Um dos critérios essenciais é a preocupação excessiva e persistente por mais de 6 meses. Essa preocupação é desproporcional à realidade e se manifesta nos mais diversos aspectos da vida do paciente, como trabalho, família, saúde e finanças. Pessoas com TAG têm dificuldade de controlar a ansiedade. Às vezes até reconhecem que essa ansiedade é desproporcional, mas muitos nem têm consciência dessa desproporção. Daí a diferença de ansiedade normal para ansiedade patológica. A ansiedade e a preocupação está associada a outros sintomas. E a pessoa precisa ter 3 dos 6 sintomas que eu vou falar a seguir, sendo que um desses sintomas tem que estar presente na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Isso para adultos. Para criança, basta apenas um sintoma dos 6 sintomas a seguir. Esses sintomas são inquietação com sensação de nervos à flor da pele, fatigabilidade, irritabilidade, tensão muscular, dificuldade de concentração, com os famosos brancos da mente, e dificuldade para dormir, com dificuldade para iniciar o sono, manter o sono ou um sono não reparador. A ansiedade causa um comprometimento, um transtorno nas diversas atividades desse paciente, tanto atividades sociais como atividades do trabalho, impactando diretamente na qualidade de vida. O transtorno de ansiedade generalizada é uma condição complexa cujo desenvolvimento é influenciado por fatores ambientais e fatores genéticos. Estudos genéticos apontam que existem algumas alterações em determinados genes capazes de tornar uma suscetibilidade maior de certos indivíduos a terem o transtorno de ansiedade generalizada. Com relação aos fatores ambientais, o estresse crônico, eventos traumáticos, eventos adversos na infância e padrão de criação dos pais influenciam diretamente na chance de desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada. Esses fatores ambientais alteram a expressão genética de indivíduos que já tinham uma certa suscetibilidade e aí tem o surgimento do transtorno de ansiedade generalizada. Embora o TAG possa desenvolver em qualquer pessoa, de qualquer idade, os estudos epidemiológicos mostram que o TAG é mais comum em mulheres. Isso porque há influência tanto de fatores sociais quanto de fatores biológicos.
Hormônios, diferenças neurobiológicas e de resposta ao estresse fazem com que as mulheres sejam mais susceptíveis a terem o TAG. Com relação aos fatores sociais, como papéis de gênero, expectativas sociais e pressões sociais, influenciam para que as mulheres desenvolvam mais facilmente o TAG. O tratamento do TAG envolve uma série de abordagens a depender do paciente e da gravidade do quadro. A psicoterapia é muito bem indicada, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que é o tratamento de primeira linha para o TAG. A terapia visa identificar e modificar os comportamentos disfuncionais de forma a adequar o paciente às situações que até então causavam ansiedade extrema. Alguns pacientes, além da psicoterapia, vão necessitar de medicamentos. Assim, os benzodiazepínicos, como clonazepam, alprazolam e diazepam, podem ser utilizados por um curto espaço de tempo para casos de ansiedade aguda. Antidepressivos, como os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como venlafaxina, desvenlafaxina, ou os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a sertralina e a fluoxetina, podem ser utilizados para o tratamento a médio prazo, visando controlar a ansiedade e diminuir o risco de recorrência das crises. Em muitos casos, é necessário a combinação de psicoterapia e medicamentos. Assim, os profissionais indicados para o tratamento do TAG são psicólogo, neurologistas e psiquiatras. É muito importante destacar que a terapia cognitivo-comportamental é o principal tratamento para a ansiedade a longo prazo, uma vez que os medicamentos têm efeitos colaterais e precisam estar muito bem acompanhados por um médico. Se você chegou até aqui, é porque gostou do conteúdo. Peço para que retribua deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante. Abaixo aqui do vídeo tem uma seção de comentários. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse assunto, pode colocar sua pergunta. Ou caso você tenha qualquer dúvida sobre assunto de neurologia, pode mandar a pergunta aqui também. Pois eu pretendo criar uma série de vídeos respondendo as dúvidas dos meus inscritos. E vou deixar aqui um vídeo que eu postei sobre como reprogramar o seu cérebro para superar traumas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima!